Mais um companheiro com a gente, né, Thiago? Mais um companheiro às 7h51, ele mais cedo estava fazendo a barba, quando foi pego de surpresa com a notícia sobre o ex-presidente Lula. E que reviravolta, hein, Felipe Moura Brasil? Você conversou com a gente mais cedo, a gente falava que a situação já estava definida depois do pronunciamento do relator, João Pedro Gebran Neto, mas o outro desembargador, Rogério Favretto, insistiu e só agora o desembargador Thompson Flores coloca uma pedra sobre isso por enquanto, não é, Felipe? Tudo bem? Boa noite mais uma vez. O Felipe por imagens aqui para quem nos acompanha pela internet. Boa noite, Thiago Berraz, boa noite, Vitor Brown, toda a equipe da Jovem Pan, espectadores e ouvintes que foram pegos de surpresa nesse domingo. Como o Thiago disse aí, parece que tá 2-2, né, Thiago? Mandou soltar, aí depois derruba a decisão, aí depois insiste na soltura, vem o outro, derruba também, parece que vai para prorrogação e pênalti. E a gente ainda vai acompanhar tudo isso durante essa semana. Tem um trecho aqui da decisão do Carlos Thompson Flores, que ele diz o seguinte, abro aspas para ele: rigorosamente, a notícia da pré-candidatura eleitoral do paciente, o Lula, né, é fato público notório, do qual já se tinha notícia por ocasião do julgamento da lide pela 8ª turma desta corte. Nesse sentido, bem andou a decisão do desembargador federal relator João Pedro Gebran Neto. Então, o que ele está dizendo é que já se sabia que o Lula era pré-candidato à presidência da República, conforme anunciado pelo PT, quando a 8ª turma do TRF4 o condenou por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dessa farsa da candidatura do Lula, a gente já sabe há muito tempo. E como eu comentei mais cedo aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan, o Rogério Favretto, desembargador do TRF4 que mandou soltar o Lula, ele estava usando a pré-candidatura do Lula à presidência da República como um fato novo que justificava não só o pedido de habeas corpus, como a libertação do criminoso. E eu até questionei no Twitter e repeti aqui na rádio, quer dizer, um bandido condenado agora simplesmente se lança candidato e aí ele vai ser solto, isso justifica a soltura dele? Quer dizer, o goleiro Bruno, por exemplo, se ele estivesse preso, condenado em segunda instância e o Tite resolvesse convocá-lo para ser o goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo, podia vir o desembargador e dizer, não, tem um fato novo agora, vou avaliar se ele merece ser solto ou não. Por que que a pré-candidatura anunciada por um presidiário é algo tão relevante que justifica a liberdade? E ele estava argumentando sobre o direito político de participação do processo democrático das eleições nacionais, como se não fosse um corrupto e lavador de dinheiro condenado em segunda instância e como se o plenário do STF não tivesse decidido em 2016 autorizar a prisão após condenação em segunda instância. Eu até comentei aquele detalhe bizarro dessa decisão do juiz, do desembargador Rogério Favretto, que nesse trecho ele não falou nem direito político de participação do processo democrático das eleições nacionais. Ele se enrolou na pressa de soltar o Lula e falou direito político de privação de participação do processo democrático. Na verdade, o Lula, de fato, está privado de participar porque está preso. Então, ele acabou dizendo o contrário daquilo que ele pretendia. Ele deu uma declaração para uma rádio, como a reportagem aí da Jovem Pan mostrou poucos minutos atrás, eu estava ouvindo a cobertura, e ele disse que ele estudou 2 noites. Detalhe, esse processo vem de anos, né? Ele passou 2 noites, na verdade, tentando formular um texto que justificasse, daquela forma militante que eu comentei mais cedo, a soltura. Mas, mesmo assim, o texto foi feito nas coxas e os argumentos são simplesmente a coleção das narrativas petistas que a gente refutou diariamente aqui ao longo dos últimos meses, e não só nós comentaristas da Jovem Pan, como os próprios juízes que decidiram negar o habeas corpus ao Lula no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, por 5-0, e no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal por 6-5. Então, o que o desembargador Rogério Favretto fez foi tratar, explico novamente, a execução provisória da pena, que é a prisão após condenação em segunda instância, como se fosse prisão preventiva, né, uma cautelar, e para a qual, obviamente, ele cobrava uma fundamentação que explicitasse a sua necessidade, tendo por base os requisitos que são previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
que é um artigo que fala dos requisitos necessários para a prisão preventiva, não para a execução provisória da pena, que é essa prisão após condenação em segunda instância. Como a Vera disse, essa insegurança jurídica vem do Supremo, porque essa manobra é usada justamente pelo Ricardo Lewandowski, além de outros ministros ali do trio libertador da segunda turma. O que ele faz? Ele usa essa manobra de tratar a execução provisória da pena como prisão preventiva para contrariar a decisão do plenário de autorizar a prisão em segunda instância. E o Rogério Favretto também citou, aludiu, na verdade, ele não cita por extenso, senão ele próprio já seria refutado no próprio texto que ele escreve, ele cita o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, esse artigo diz o quê? Que decisões judiciais precisam ser fundamentadas. Agora, o que o artigo não diz? Ele não diz que a execução da pena após condenação em segunda instância precisa ser justificada para além daquela fundamentação presente na comprovação dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, por essa manobra do Rogério Favretto e do Ricardo Lewandowski, não bastaria o tribunal comprovar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele teria, no caso do triplex do Guarujá, evidentemente estamos falando do caso do Lula, seria preciso também ter justificado como a prisão do Lula garante a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, que são os requisitos para a prisão preventiva. Eu falava muito isso aqui nos Pingos nos Is diariamente. Outro dia, o Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, escreveu também no Twitter sobre o caso do José Dirceu, aliás, reforçando que no próprio caso do José Dirceu havia também os requisitos para a prisão preventiva, mas a segunda turma do STF mandou soltar o Dirceu, mesmo condenado em segunda instância, e alegando, entre outras coisas, isso, que a decisão precisava ser fundamentada, quer dizer, a decisão do tribunal de segunda instância, como se fosse um preso preventivo, né? Então ele usa desses artifícios retóricos, fala no duplo cerceamento de liberdade, né, no direito próprio e individual como cidadão de aguardar a conclusão do julgamento em liberdade, quer dizer, contrariando a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, felizmente, o Carlos Thompson Flores tomou a decisão correta, assim como anteriormente a decisão do Gebran, que ele acabou legitimando, e impediu esse verdadeiro golpe de um militante infiltrado. Foi indicado para o TRF4 por Dilma Rousseff. Eu estava até comentando no Twitter que para o PT, imparciais são aqueles juízes que já atuaram para o partido, que depois foram indicados aos tribunais pelos petistas e que nos tribunais tomaram decisões favoráveis aos petistas, que é o caso do Dias Toffoli, por exemplo, que era advogado de campanha do PT, depois foi assistente do José Dirceu na Casa Civil do governo Lula, foi indicado ao Supremo, aí decidiu votar a favor da concessão do habeas corpus do Lula, da concessão do habeas corpus do Antônio Palocci, da soltura 2 vezes do José Dirceu, contra a prisão em segunda instância, que até 8 meses antes daquela decisão de 2016 ele era a favor, mas felizmente foi voto vencido no caso, o plenário decidiu autorizar a prisão. E agora no caso do Rogério Favretto, que foi filiado ao PT em 1991, indicado por Dilma Rousseff ao tribunal e agora vota como plantonista pela soltura do Lula, mesmo tendo 15 juízes, né, o Sérgio Moro em primeira instância, 3 desembargadores do próprio TRF4, da 8ª turma citada pelo Carlos Thompson Flores, os 5 do STJ que negaram habeas corpus e os 6 do STF que também negaram habeas corpus do Lula. Então aí, num plantão, numa manobra certamente orquestrada, com meia hora de plantão, chega lá o recurso do pedido de liberdade, o cara solta rapidinho, comete vários erros ali, ortográficos, erros de formulação verbal, que mostra a pressa para causar um tumulto. Isso é desespero, Thiago Berraz e Vitor Brown. Depois que uma outra juíza do TRF4 negou a admissibilidade do pedido de liberdade do Lula ao Supremo Tribunal Federal e o ministro relator da Lava Jato no STF, Luiz Edson Fachin, tirou da segunda turma o pedido de liberdade e encaminhou ao plenário. E aí o Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, que se preparavam para soltar o Lula, ou no mínimo conceder-lhe uma prisão domiciliar, ficaram de mãos abanando. Ficaram irritados, obviamente, com o Fachin e acabaram se vingando naquela fatídica terça-feira em que o Dirceu e outros condenados foram soltos. Então isso mostra o desespero
dos lulistas depois de que eles perderam a oportunidade de a segunda turma soltá-lo e agora com a proximidade da condenação no caso do sítio de Atibaia. O Sérgio Moro já marcou o terceiro interrogatório, teve 2 no caso do triplex, então o primeiro agora no caso do sítio de Atibaia para 11 de setembro, isso indica que a sentença condenatória, as provas são ainda mais abrangentes talvez, não é que no triplex não tem a prova, tem fartas provas, mas no sítio tem mais ainda porque ele frequentou mais de 100 vezes. Então as provas são muito fortes e ele deve ser condenado nesse caso ainda esse ano. Então ele sentiu aquele receio de terminar que nem o Sérgio Cabral, preso para sempre, com várias sentenças condenatórias, e está tentando de tudo. Tentou ser solto pela segunda turma, não conseguiu por causa da decisão do Edson Fachin, agora tenta ser solto por um plantonista militante. É com vocês, Thiago e Vitor Brown. Mais uma pergunta aqui, o Daniel Lian. Diga lá, Daniel. Ô Felipe, hoje o que nós pudemos observar foi exatamente um retrato obscuro do Poder Judiciário brasileiro, esse impasse, esse imbróglio, esse vai e vem nas decisões, nos pedidos, a quebra de hierarquia. Como é que você está vislumbrando aí o futuro do STF, porque Dias Toffoli vem aí? Como é que você vislumbra aí esse futuro, Felipe? Um Supremo Tribunal Federal presidido por Dias Toffoli, que, como eu disse agora há pouco, é um ex-advogado de campanha do PT, que foi assistente do José Dirceu na Casa Civil do governo Lula, evidentemente é um futuro sombrio. É uma nova temporada do STF que promete muitas emoções, como eu já brinquei aqui na Rádio Jovem Pan. Agora, felizmente, foram 6 ministros do STF que negaram a concessão do habeas corpus ao Lula. E ele foi preso por decisão, portanto, da maioria dos ministros do STF. E um presidente do Supremo não manda sozinho na corte. Então, eu espero que essa maioria contra a liberdade de corruptos condenados se mantenha. E o Toffoli, apesar das iniciativas, apesar das tentativas, não consiga sucesso em soltar o Lula. A gente tem vários receios, ele ia assumir a presidência da corte agora durante o recesso, ele ia assumir porque também a Carmen Lúcia, presidente do Supremo nesse momento, vai substituir o Michel Temer na presidência da República, porque o Michel Temer tem de viajar, e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e que seria o primeiro a ocupar o cargo, vai ser candidato esse ano, e aí tem a legislação eleitoral que não permite que nos 6 meses anteriores à eleição ele ocupe um cargo executivo, que recai, no mesmo caso, o Eunício Oliveira, presidente do Senado, que seria o terceiro na linha sucessória, o segundo, no caso, depois do Michel Temer, porque a gente perdeu uma que era a presidente empichada Dilma Rousseff. Então a Carmen Lúcia vai ocupar a presidência da República, o Toffoli vai ocupar a presidência do Supremo, e a gente fica receoso que alguma decisão caia nele e ele despache, assim como fez o Rogério Favretto. A gente comentou isso no nosso programa, no programa Os Pingos nos Is, sobre o risco do Toffoli fazer exatamente o que o Rogério Favretto fez hoje. Então acabou acontecendo no TRF4 o que a gente tinha receio que acontecesse no Supremo Tribunal Federal. De fato, fica um clima de insegurança jurídica tremenda. Agora, não é uma insegurança jurídica generalizada, ela é causada por militantes petistas que foram postos nesses tribunais. E por um companheiro circunstancial deles nesse momento, que é o Gilmar Mendes, na segunda turma do STF. Gilmar Mendes, que era, como outros ministros do Supremo são hoje, quer dizer, favorável à prisão após condenação em segunda instância, mas a gente sabe que quando a Lava Jato começou a alvejar os tucanos companheiros dele, ele foi posto lá no STF pelo FHC, quando a Lava Jato atingiu o Aécio Neves, com quem ele tinha lá mais de 40 ligações, ou chamadas de WhatsApp, segundo a Polícia Federal, quando a Lava Jato atingiu o Michel Temer, que também é companheiro dele, com quem ele tem encontros fora da agenda oficial, ele mudou de posição, ele começou a atacar a Lava Jato, os procuradores reagiram e formou-se essa guerra. Então ele é aquele ministro anti-Lava Jato que quer mostrar que é o Supremo que manda, que não tem essa coisa messiânica, canonizada em relação às pessoas da Lava Jato, que é a maneira que eles têm de demonizar pessoas que estão sendo apoiadas pela população justamente pelo bom serviço que estão prestando ao país com a prisão de criminosos. Então, de fato, fica esse clima, a gente precisa ter todos os receios. Nas últimas semanas e nos últimos meses, depois da prisão do Lula, a gente ouviu muito nas redes sociais, na internet, muita gente que dizia:
esquece o Lula, deixa para lá, não vai acontecer, já está preso, já acabou, já morreu. É como se não houvesse articulações de bastidores para soltá-los. E a gente sempre denunciou aqui na Jovem Pan as articulações, todas as manobras, os riscos, alertando as pessoas para aquilo que são fatos. Então não adianta esquecer se eles não esquecem, se eles não param de articular a soltura de um criminoso condenado e preso com a legitimidade de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Muito bem, aí o Felipe Moura Brasil, nosso companheiro dos Pingos nos Is, participando também dessa cobertura especial da Jovem Pan. A gente falou muito em plantão também do Felipe, que está lá no Rio de Janeiro, e mesmo assim atendeu a gente. Valeu, Felipe, um abração para você, uma boa semana. Amanhã nos Pingos, mais sobre essas decisões, tá bom? Até lá! Até lá, Vitor Brown, sempre um prazer. Thiago Berrais, parabéns pela cobertura especial fantástica que vocês estão fazendo nesse domingo. Um grande abraço a todos os ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Amanhã tem os Pingos nos Is, quente com esse fim de semana de noticiário político bastante farto para a gente comentar. Um grande abraço a todos. É isso aí, valeu.